Mestre, dessa vez eu vou jogar com a melhor raça, que é o anão, né? E ele vai ser bardo. Só que, mestre, ele vai ser mudo e surdo. Ele se expressa apenas com instrumentos musicais e os desenhos que ele faz. Ele também costuma fazer alguns jornais. Eles são bem rústicos assim, né? Desenhos feitos na mão. E eles são engraçados, meio satíricos, sabe? Pra contar algumas histórias e tirar sarro de outras coisas, né? Bardo, surdo e mudo, Pedrinho? Ah, mestre, mas aquele velho lá também era que fez a Sinfonia número 9, né? Beethoven! Depois de uma carreira completa, já... Tá, vamos lá. A ideia do bardo surdo, musicista e cartunista não é tão ruim assim, vai? Eu admito. Parabéns, Pedrinho. Foi até legal. Ah, eu sabia que eu tava certo, mestre. Muito obrigado, viu? Então, aí eu vou te falar as músicas que ele toca quando ele vai soltar as magias. O meu bardo, ele usa música. Aí durante a música ele solta magia aí. Porque eu já tava até pensando nas músicas pra soltar magia. Tipo aquela do raio do AC/DC lá. Thunderstruck. Espera. Ele é um mago ou um bardo, Pedrinho? Ué, mestre? Os dois. Você não fala pra gente usar a criatividade e sair do basicão? Certo. Então, na ficha ele é um mago. Mas o conceito dele é um bardo, entendeu? Ele usa seus desenhos e suas músicas pra lançar as magias. Mas ele é mudo, Pedrinho. O mago precisa falar pra lançar magia, cara. Então, mestre. Elogiei cedo demais, né? Eu acho que você não tá me acompanhando. Quem tá se limitando pelas regras agora? Hein? Tá. Olha lá. A ideia desse personagem veio da miniatura linda que eu peguei lá no mercado RPG. Lembra que eu te falei do cupom COVIL5? Então, mestre, presta atenção! Você me faz passar nervoso, Pedrinho. Mas pelo menos tá vindo com boas notícias aí, né? Vou ver se eles fazem uma miniatura do Tartok aí pra... né? Vai que você encontra um aí. Olá, pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Aqui é o Vinícius Lara. Você está no podcast do Covil do Velho Dragão, um espaço coletivo, colaborativo, onde você pode participar via chat ou via voz em conversas envolvendo o nosso hobby RPG de mesa e muitas das vezes o nosso amado sistema Old Dragon 2. Mas antes que nós continuemos nessa abertura, temos um aviso. Vocês acham que vocês já estão sabendo, estão ligados? Um aviso importantíssimo. O podcast do Covil do Velho Dragão e o Mercado RPG estão em parceria, né, para que vocês possam engrandecer vossas coleções para as mesas presenciais ou apenas para as coleções para aqueles que são colecionadores. Acesse o link do Mercado RPG na descrição deste episódio. Selecione os itens que vocês queiram. Tem uma pancada de miniatura monocromática, pintada à mão. Vocês podem enviar arquivos digitais para eles imprimirem, arquivos digitais em 3D para eles fazerem impressão. Então dá para vocês mandarem coisas personalizadas. Dá para encomendar pinturas à mão também. E tem uma porrada de coisa lá, escudo do mestre, dados, livros e tudo mais. Faça suas compras, digita Covil5 no cupom, no linkzinho lá, na hora que você estiver encerrando as compras, tem um linkzinho à direita que você pode acrescentar o cupom promocional, você escreva Covil5 e você tem 5% de desconto. Atenção, lembrando, é até o final de abril. Então dá essa força pro Covil, dá essa força pro Mercado RPG, tá? Que a gente agradece e vai nos ajudar a fazer projetos ainda maiores.
Demorou, mas nós reunimos uma turminha do barulho. Hoje eu tô com uma galera. Por favor, se apresentem-se a si mesmos. Fala aí, galera, aqui é o Beto, o bom filho da casa torna. É só isso que eu queria dizer. Agora, sobre nosso assunto de hoje, que a gente vai falar, uma coisa maravilhosa, são a criação de personagem, jogador, se não é uma das coisas mais interessantes do jogo, tá? Se façam essa pergunta, vocês aí, né? Qual é a melhor raça fantástica de RPG e por que vocês escolheram Ralph, que é maravilhosa? E por que o Ralph, né? Explique. Você aí que Porque é precisa. maravilhoso. Não precisa. Todo mundo quer ser Ralph, já falei isso no grupo. Todo mundo, Ralph, isso, Ralph. Todo mundo quer ser Ralph. A verdade é essa. E aí, pessoal, meu nome é Rodrigo e eu tô sabendo mais sobre como matar um personagem do que sobre como criar um. Então, bora aprender aí com o pessoal. E é isso. Eu não sei se eu tô no lugar certo e na hora certa, mas é isso. Não, o bom é que às vezes a gente troca, né? Em vez de falar personagem, a gente fala jogador, aí fudeu. Até cuidei com o texto pra não ter essa confusão aí, porque não quero que descubram nada. E vamos continuar, senão vamos acabar descobrindo. A gente vai falando muita coisa. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Renan e, na real, eu tenho a dúvida aqui que eu quero saber quem é o serial killer oficial dos pais do mundo de RPG. Porque não é possível toda a mesa ter um grupo de órfãos buscando vingança. Clichêzaço, vamos falar sobre. Por fim, o Gustavo, o nosso ilusionista ali do papel e lápis. Realmente, é uma boa classe, vou ficar com isso. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Eu sou o Gustavo. E eu queria sugerir, no caso, perguntar se vocês já fizeram o perigo complexo de stalkear pessoas na rua pra poder imaginar plots pro seu RPG. Peraí, você tá falando de verdade pra jogar pro jogo? Sim. Aí a gente chegou na base do crime. Eita, o 9-0. 9-0. Agora, se junta isso aí com matar jogador, pronto. Existem duas situações aqui que podem se complementar aí. Mas é isso, galerinha. Eu estou com uma galera, novamente, conseguimos juntar um pessoal lá da comunidade do Old Dragon 2 para falarmos sobre criação de personagens. Foco para os jogadores, mas não somente para eles, certo? Eu queria dizer uma coisa, tá? Antes da vinheta aí, porque eu voltei na hora errada, né? Porque tem um stalker e um assassino na porra da conversa, eu vou embora de novo. Não, você tá totalmente equivocado. Esse não é o momento seguro. O assassino adora jogar Criatura das Trevas. Muito bom. Dark Fan. Muito bom. Atormentado, ele é bem atormentado esse. E quem não é, não é mesmo? Quem não é? Duval, roda a vinheta, é assim que o Fusquinha anda. E bora lá! Ecoa agora na fila, nos corações do vento. O herói que enfrentou a sombra da morte venceu. Emerge eterno em nosso pensamento. Gente, vamos lá. Vamos começar essa brincadeira, criando o personagem do jogador. Boa parte da razão de a gente estar falando sobre isso, de eu puxarmos esse tema, é porque a gente vê, né, alguns grupos que nós participamos, esses debates, muitas vezes, pendendo muito mais pro elemento jogo, e acaba girando situações, assim, no mínimo, ridículas, mas que podem ser bastante cômicas. O episódio do Guerreiro fala um pouco sobre isso. Quem não ouviu, um episódio exclusivamente sobre o Guerreiro, teve uma pessoa que estava participando via chat que falou que estava narrando uma sessão, uma aventura, e o jogador estava com um cinto com 8 clavos. Um cinto com 8 clavos. Então a ideia nossa aqui é dar norte pra gente pensar numa persona, não apenas numa ficha, num conjunto de números. E assim, pra gente tentar organizar essa bagunça, eu vou começar usando o nosso sistema que a gente mais fala aqui, que é o Old Dragon 2ª edição, como início. E eu vou puxar pra vocês opinarem sobre, principalmente pra quem é novato, acho que é interessante isso. O sistema Old Dragon 2, ele traz nas raças, depois que ele fala sobre a raça, ele traz as perguntas para se responder se você for um anão, por exemplo. E ele traz 3 perguntas, que você respondendo essas 3 perguntas, você já tem basicamente o objetivo de você estar se jogando nesse mundão de meu Deus, ou dos meus deuses. O que você quer com isso, que às vezes nem sempre o que você quer é o objetivo, né? Às vezes não se conversa. E depois que se jogar nesse mundão, o que ele faz? Pós a missão completa, a missão pessoal completa, o que tem pro personagem?
Vocês acham que ajuda? É que nem aquele negócio de empresa, missão, valores e objetivo, como é que é? Que toda empresa tem, já viu isso? Qual é a Valor, missão, o valor, meta, acho que é valores, missão objetivo e e missão. E missão, é isso aí. É isso aí, você tem que fazer uma empresa. É isso, galera, abre um CNPJ, chama de Zé Halfling e manda bala. Não, mas aí a galera não vai querer brincar. Aí eu acho que a galera não Cadê? quer ser empreendedor. Cadê, Gustavo. cadê aquelas regras de negócios? É assim, ó, é a Salve. mesma coisa. O Beto, ele ficou muito tempo trabalhando essas últimas semanas. O cara voltou pensando em olerite, folha de pagamento. Não, velho. Calma lá, temos Fala aí, um Gustavo. assassino, um stalker e um CLT aqui. Não, quem me der, saudade CLT. Ele é um Ah. PJ, ele é Ó. empresário, microempreendedor, empresário. Olha aí, tá vendo? Vocês aí, pô. Que isso, hein? Uma coisa que eu queria já introduzir logo, que é a questão, tipo, para definir essas coisas também, o mais importante de tudo seria a sessão 0. Cara, como a sessão 0 salva nessas perguntas aí? Isso aí, a gente E aí- bateu isso na É. última conversa, né? A gente falou sobre no episódio dos mestres, dicas para os mestres, mas Sim. casa aqui. Porque quando o mestre ele alinha que tipo de história que o grupo quer contar, que tipo de sistema, isso já vai dando norte Exato, pro eu já jogador. acho legal o mestre já definir, tipo, isso, pra daí os jogadores entrarem pra eles já se entenderem como grupo. Eu já fiz algumas vezes. Onde eles se Sim, encaixam, porque né? primeiro eu acho legal o mestre dar as cartas da mesa, porque como ele é o mestre das cerimônias, ele que ele vai introduzir a narrativa, ele poderia, essas são as minhas cartas. O que vocês têm pra poder, tipo, somar com esse projeto? Porque daí, tipo, ele já dando as cartas, eu acho que já alivia um pouco pros jogadores. Porque antes disso, é aquele Já efeito direciona. Netflix. Tipo, ok, eu posso assistir tudo isso. Só que o que eu quero assistir? Ah, eu vou botar as branquelas mesmo e vambora. Sabe? Mas Entendi. sobre isso, nada impede também do jogador trazer suas próprias Sim. cartas para o jogo, sabe? E agregando na história que o mestre quer contar. Exato. E isso ainda pontuando nesse tópico, né? Eu acho que é muito interessante ser a iniciativa do mestre essa parte, porque às vezes é um jogador iniciante, um cara que não é tão ligado com isso mesmo. Tem alguém que. A maioria do pessoal passa batido, né, nessas perguntas aí. E um negócio que eu gosto de fazer é definir muito bem isso, principalmente quanto à escolha das raças, pra não virar o famoso humano com skin, né? Senão fica completamente um negócio meio chato, assim. Eu acho, particularmente, que não é tão interessante o pessoal simplesmente escolher ali pelas habilidades, né? E não, de fato, ter um contexto, ter um saborzinho do personagem dele ali na escolha, né? O Renan, você levantou a mãozinha, Renan, que senão se eu for fazer observação eu não paro de falar. O que você me diz nesse começo dessa conversa aí? Eu acho que é um ponto muito bom, assim, como vocês estavam falando mesmo, ainda mais pra quem é iniciante, essas perguntas, até porque tem muito sistema que não chega nem a ter isso, né? Essas perguntas, assim, pra você ter o norte. Pra quem é iniciante, isso aí é terrível, né? Aí vira aquilo que eu acabei de falando na introdução, que é a minha família morreu, eu quero me vingar. E quando você tem essas perguntinhas, além de você conseguir já dar um norte ali em ajuda com o mestre, eu acho que ele acaba deixando você dar uma profundidade necessária pro seu personagem, não? Eu acho que é o primeiro passo da personalidade, né? É o primeiro passo para você criar. Não é só mais um anão, não é só mais um elfo, não é só mais um halfling, enfim. Você está criando a sua identidade, nem que seja de forma mecânica e precisa num texto de frases curtas, mas é um início, pelo menos. Só complementar, eu acho que daí sai do clássico, assim, que até quem acompanha, por exemplo, a notícia sobre Baldur's Gate lá, eles tinham até anunciado qual era a raça e classe e até o visual dos personagens mais escolhidos, assim, né, feitos pela comunidade. Era só um humano guerreiro, padrão, assim, nada demais, sabe? Então acho que ajuda a fugir disso. Pois é, mas essa provocação no Bafo do Dragão, que já saiu das raças, eu faço essa provocação, eu acho. Não sei. Agora eu posso cometer um ato falho. Porque muitas vezes é difícil você... Cara, nós somos seres humanos, até onde eu sei. Tirando aí um sociopata que tá participando aqui nesse grupo, nesse momento. Mas até o momento nós somos seres humanos. Então é muito difícil a gente interpretar algo que não seja um ser humano, velho. Então, assim... Isso que o Rodrigo falou, que o Renan falou também, de você tomar cuidado de não usar uma raça só pelos números, né? E não acrescentar.
E o Rodrigo ainda comentou que acho que poucos jogadores focam nisso. Os caras vão lá pra preencher número e bora rolar dado. Eu acho que tinha que ter um movimento mais focado dos jogadores perguntarem sobre a origem das raças ou como elas se comportam culturalmente, socialmente no cenário, do que quanto de bônus ela ganha, né? Isso. Isso é um costume que, sinceramente, veio da gamificação cada vez mais intensa do próprio RPG, quanto dos próprios videogames e etc. O pessoal que vem do videogame para RPG, né, tem o hábito de o board game e videogame tem o hábito de puxar os stats, né? Porque é só status aí do personagem, né? Então, quando a gente tem Valanzia e tem Old Dragon, o livro Old Dragon, livro básico, tá? E Valanzia. O Valanzia complementa o Dragon 1. O Dragon 1 complementa o Valanzia. Beleza. Mas o elfo de Valanzia não é necessariamente o mesmo elfo que tá dentro de Old Dragon 1, do livro 1, entendeu? Então, a questão do cenário puxar toda essa questão de lore, né? De conhecimento, de ambientação, é o que, teoricamente, deveria motivar o jogador a decidir seu personagem, né? Que é a parte que eu, sinceramente, acho mais interessante na criação dele, é o quão diferente ele é de qualquer outro personagem que esteja na mesa, sabe? Perfeito. Eu vou fazer umas amarrações pra gente avançar e já passo a palavra pro Rodrigo. Eu acho isso importante e isso casa com o que o Gustavo falou. Tudo isso que vocês estão falando sobre o jogador não tá acostumado, sobre o elfo em Valanzia não ser o elfo de Senhor dos Anéis, que não é o elfo de Warcraft, que não é o elfo, enfim. A sessão 0 começa a puxar, é uma responsabilidade a priori do mestre. Mas como eu gosto de tensionar, eu não acho que é exclusiva do mestre, mas a sessão 0 já dá o norte, porque, por exemplo, se todo mundo quer fazer uma aventura, uma sequência de aventuras que se dá numa floresta mágica, e o cara quer fazer um anão, e naquele cenário o anão segue o clichê que é um ser que vive nas montanhas, ele vai ficar deslocado. Então é aquilo que o Gustavo falou das cartas na mesa. Essas são as cartas que eu estou disponibilizando. O que vocês podem fazer com isso? A priori, a tendência é a galera escolher raças que se comportem relativamente bem naquele cenário, né? Naquele habitat. Mas um jogador pode querer tensionar. Não, eu quero de anão. De repente vai ser um alívio cômico ou um núcleo dramático. Por alguma razão eu quero de anão. Então isso complementa. E aí você pegando como exemplo o Old Dragon 2, que tem as 3 perguntas, que dá um norte inicial, é aqui que a gente começa automaticamente a pensar já na personalidade, porque quando o jogo, a dinâmica de jogo começa a engasgar e a travar nessas questões mecânicas, nesses focos, aqui, na minha opinião, é que gera um alívio nas pressões que são feitas, porque afinal de contas é um jogo, então o elemento de jogo tem que ter, de interpretação de papéis. Então essa brincadeira do faz de conta, de você simular comportamento de pessoas fictícias num cenário fictício, ele tem que aparecer. E se você faz essa sessão 0, amarra com essas perguntas, ou com outros sistemas que tem outras perguntas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, entende o que pode ser colocado ali, já começa a ter um sabor, já começa a ter algo tridimensional. Rodrigo, manda bala. Rodrigo, depois o Renan e depois o Gustavo. Cara, e complementando isso, né, da questão da sessão 0, eu acho que concordo completamente com vocês, assim, nesse sentido. E também acho que caso o narrador, né, o mestre, ele esteja meio não tão confortável, não tão confiante em tentar cobrar isso dos jogadores, ele pode optar pela restrição, né? Eu acho que é sempre um bom caminho restringir se faz sentido pra história, então restringir raças, por exemplo, é uma alternativa. Até porque tem alguns casos, por exemplo, de que a descrição da raça, por exemplo, é uma raça que eles não se dão bem com os outros e ficam lá com a família, ficam reclusos e tudo mais. Pensando na questão narrativa, né, fica meio deslocado, eu acho, na minha opinião, porque, cara... Força a barra, né? Exato. É um grupo de 6 players e todas as raças são na delas, tá ligado? Teoricamente. Então, eu acho que pode ser uma boa opção, assim, o narrador pensar, né, nisso, né, caso faça sentido pra aventura dele, e até por um caminho de restringir mais um pouco também as opções que os jogadores têm, que eu acho que não é um problema, pode ser bem divertido. Bacana, é isso aí. Até tem aventuras que é só de uma raça exclusiva, né, que entra nisso. Acho que tudo isso é válido. Renan? Eu queria, primeiro, 2 coisinhas rápidas, mas a primeira eu queria só complementar o que o Beto estava falando sobre esse pessoal que vem do videogame pro RPG de mesa, assim, e que eu vejo
por exemplo, no caso, as pessoas com quem eu converso, geralmente assim, tem sempre aquela tendência a tentar se fazer, né? Se criar, o seu personagem, assim. Então, ele nunca foge do humano ou do que pareça um humano, porque a pessoa nunca quer... ela quer ser, ela quer ver ela mesma ali. E aí eu queria abrir uma pergunta pra vocês. Ela quer criar uma conexão. Isso. Ela quer se colocar ali. E aí eu queria saber se vocês dessa galera que faz isso, ou se vocês também são aquele tipo, que nem eu, assim, por exemplo, eu tento me fazer, só que com outra raça, Tiefling, um orc, que seja. Bacana a provocação. Bacana. Gustavo, o que você tem pra dizer? Maravilhosa mesmo. Agora, eu quero mais falar a respeito com a questão dos mestres, no caso. Interessante o ponto que vocês levantaram da parte de poder estar encaixando o pessoal, tudo mais da aventura. Isso é interessante, porque assim, você sabendo, mestre, que você já tem, tipo assim, algo definido, é legal você já entender também das regras para você conseguir quebrar elas. E talvez uma quebra ali possa trazer um elemento a mais que gere, tipo, um elemento surpresa que acabe melhorando a situação. E também, como falaram da questão de, tipo assim, de restrição, lembre-se, mestre, você também tem opinião, tá? Você pode falar não para algumas coisas que você ache pertinente que isso aconteça, não hesite nisso. Tenta não ser durão. É o equilíbrio, né? O equilíbrio, ele é muito difícil. Exato, o equilíbrio. Mestre, tente entender também que você tem isso aí que você está propondo para os jogadores, porque você é o mundo, então você surgiu com uma ideia. Qual é o conflito principal dessa ideia e o que vai caber ou não ali? Se você tiver uma certa dificuldade em fazer que os jogadores consigam engajar nessa ideia, principalmente que se você esteja lidando com players novatos, tenta literalmente dar uma mão para eles ali. Tipo, você chegar para a pessoa, por exemplo, você vê que ela não tá conseguindo engajar, tipo, tá tudo bem, nem todo mundo consegue fazer um roleplay nível, nossa, que roleplay muito massa, porque às vezes também isso acaba não sendo da pessoa. Tenta dar uma mãozinha ali, ou conversar com a pessoa, ou introduzir, que nem uma situação que aconteceu comigo. Eu já tenho players assim que eles são mais reclusos. Aí aconteceu que eu tava mestrando uma aventura, que era de uma pegada mais de horror, e a personagem tava mais reclusa. Eu percebi que a garota tava, tipo, um pouquinho mais deslocada em questão dos outros jogadores. Ela tinha uma avó que contava lendas pra ela. Aconteceu uma situação ali, e eu imaginei que eu induzi isso a ela. Tipo, sua avó já tinha comentado isso na sua infância. O que ela falava pra você sobre esse quesito aqui? Aí dava uma cena de reflexão pra ela conseguir adicionar coisas a mais. Tipo, não precisa ser nada muito extenso, só pra fazer ela sentir que ela tá fazendo parte da história ali. Então, mestre, andem de mãos dadas, mas ao mesmo tempo ditem a linha do caminho de vocês. Perfeito, irmão. Eu preciso fazer essas amarrações, temos 6 cabeças pensantes aqui. Mas é interessante como as coisas somam, cara. Porque a ideia é dicas de criação de personagens, né? Com foco pros jogadores, mas que também podem ser aplicados pro mestre. E o Gustavo trouxe umas paradas, velho, que, cara, é isso. Por que a gente tá trazendo esse episódio? Por que a gente gosta de falar sobre essas coisas pra sair um pouco dos números? Justamente esse exemplo que o Gustavo deu ajuda a tirar impasses. Mestre, o não, ele é sempre válido. Somente o não trava. Somente o sim vira liberdade total e ninguém sabe mais o que tá fazendo ali. E perde o nexo, perde a conexão, provavelmente vai perder certas empatias. Porque o que faz sentido pra mim, o que gera conexão pra mim, às vezes não gera conexão pro Beto. Que às vezes não gera conexão pro Rodrigo. Então por isso a sessão zero, por isso o bom senso, que eu lembro que teve um episódio que o Gabriel até perguntou o que é o bom senso? O bom senso, o que define o bom senso? Na minha opinião é quando tá todo mundo se divertindo. Então o bom senso está sendo usado, porque tá todo mundo bem, porque é um hobby, como eu sempre falo, coletivo, colaborativo e social. Então, se você faz a sessão zero, se você põe limites, se você dá certas liberdades, você consegue amarrar e principalmente convidar o jogador para pensar além dos números, qual é a sua função, qual é o seu propósito, qual é a proposta do seu personagem. E aqui tem uma parada que eu uso muito, que eu aprendi com o Vampira Máscara. As 3 perguntas eu acho fantásticas, e eu já usei isso, tô abrindo um parênteses agora.
E uma vez que eu fui narrar anos atrás, uma novataça, assim, o de Dragon aprimorado na época, e ela nunca tinha jogado, ela tava travada, ela queria ser uma humana maga, só sabia disso. Aí eu comecei a fazer um questionário. Falei, fulana, responde esse questionário aqui. E aí deu certo. Por isso que eu acho tão fantástico essas 3 perguntas do Old Dragon 2. Pra mim tinha que ter nas classes também, que acho que ajudaria. Mais do que isso, eu uso o que tem no Vampira Máscara. Que tinha, né? Eu puxei do... Não é que tinha lá escrito, mas dava um incentivo por conta da ficha extensa do Vampira Máscara, que é os personagens satélites. Então, se o Gustavo falou do mestre colocar a avó da personagem para, primeiro, dar o protagonismo para aquela jogadora, e segundo, gerar com isso oportunidade daquela jogadora fazer a história andar. Então, quando uma pessoa sozinha no nada, ela não tem significado. Ela não significa nada, ela não interage com ninguém, ela não agrega nada para ninguém. Quando você põe um elemento, um animal, uma árvore, uma folha, uma comida, uma pessoa, a gente vai entender a relação que esse personagem tem com aquela coisa, né? Com aquele objeto. E aí ela começa a ganhar cor. Então eu amo o personagem satélite, porque ele empurra o jogador para se preocupar, pelo menos, se não com a mesa toda, com o núcleo dele. E aí é interessante que isso aqui não é só para finalizar, eu vou passar a voz pro Renan, que ele tem uma observação muito bacana de Sessão Zero. O que a gente tá falando aqui não é que a galera tem que escrever 20 páginas e tem que ser ator e chorar, não. Interpretar papel não é atuar. Ninguém tem que fazer artes cênicas, cara. Interpretar papel é apenas tentar entrar no personagem e tomar as decisões que o personagem tomaria dentro de um contexto da história que está sendo contada e com bom senso respeitando os coleguinhas. A gente tem jogador na mesa que eu tenho. Um excelente jogador, gosta de jogar em todas as sessões e contribui com ideias, mas ele não consegue atuar, vamos dizer assim. As falas dele é sempre na terceira pessoa. Mano, tá tudo bem, velho. Ele tá se divertindo. E ele tá agregando pra história. Tá tudo bem. Só que ele tá... É sempre na terceira pessoa, mas ele coloca o olhar do personagem dele. Tá todo mundo se divertindo, né? E todo mundo entendendo. Eu vou pedir pro cara gritar, chorar, fazer voz, sotaque. Se o cara não tem as manhas, eu não tenho as manhas de fazer sotaque. Eu já falei que todo meu sotaque sai italiano. Eu fui narrar um chinês e saiu italiano. Eu vou piramar. Isso é verdade. É verdade. Então, assim. Foi engraçado. Então, assim, Renan. Pô, tem um jogador na minha mesa que todo anão ele faz com voz de português. Isso me quebra de uma forma. Pois é, olha lá. Mas e aí? É o jeito dele. Deve ser engraçado pra caralho. Eu fiz uma vampira francesa, o tempo todo falando um sotaque francês fudido, e ela não era francesa. Era mentira. Ai, que merda. Mas ali ficou animal, Mas, Renan, você tá falando de Sessão Zero, de uma experiência que você teve um dia antes dessa gravação, né? Exato. Que a gravação vai sair mais na frente, então foi no dia anterior dessa gravação. Fui convidado a participar de uma sessão de Daggerheart. E eu perguntei se já tinha rolado a Sessão Zero, e ele falou, não, a gente não tem isso não, a gente já vai começar no pau. Vamos torar já. E eu falei, não, então beleza, eu tô com uma ficha pronta aqui, mostrei pro mestre, ele falou, não, tá tranquilo, pode usar. E a ficha que eu ia usar, na real, era de... Bom, pra quem conhece o Daggerheart, ou pra quem não conhece também, rapidamente, tem as comunidades, que é basicamente o seu personagem já viveu, ou que mais influenciaram ele, e o meu era basicamente marítimo, então ele era quase que um pirata. E quando tava chegando na hora da sessão, na verdade, ele começou a passar falando que a história toda se passava em um mundo que era tipo o de Duna, sabe? Era tipo Arrakis, assim. E aí eu falei, cara, e agora? Como é que eu vou explicar isso? Aí eu dei uma engabelada ali, mudei tudo na hora, mas essa minha mudança, eu vi que não se retratou nos outros players, porque eles ficaram perdidos, entendeu? E aí... mas... Entende, né? Ficou faltando, acho que... Foi a falta da sessão zero pra ela alinhar todo mundo. Exatamente, ficou a falta do senso. E do bom senso, se o mestre pegou a tua ficha e falou, não, pode usar, mas caralho, vai passar no deserto, velho. Eu sou um pirata. Aí depois da sessão zero, tem aquela questão que eu sempre falo aqui da ficha de crônica do Crônica RPG, que eu acho maravilhosa, que ela é uma sessão zero que não é sessão. Você entrega um documento pra todo mundo e fala assim, ó, é isso aqui. O pessoal faz o personagem em cima daquilo ali, né? Se pelo menos tivesse esse approach, pelo menos, né? Já tá valendo. E é importante porque boa parte do que a gente pensa como personagem tem a mecânica, óbvio, né? Isso é óbvio, é um jogo. Então, hoje Dragon 2, por exemplo, que tem as classes, aí tem sistemas que não tem classes. Daggerheart acho que não tem, ou é o Dragonbane que não tem? Um dos dois não tem, ou é os dois. Enfim, Savage World não tem.
Chronicles RPG não tem. Não tem classes, mas as habilidades e perícias já dão norte da sua função mecânica. Muitas vezes, através disso, você puxa uma personalidade pro seu personagem. Aí eu vou fazer um guerreiro. Dificilmente você vai fazer um guerreiro covarde. Apesar que eu acho animal você pôr uma característica que contradiz a proposta dele. Porque você tensiona. Isso é gerar personalidade, né? Você literalmente tá realmente fazendo isso. O Eric, É, Caverna do Dragão. Caverna do Dragão, o Eric era isso. Ele era um paladino cuzão, medroso. Era isso. pois é. E ele era marcante por causa disso. Exato. Gustavo, quer fazer o último adendo antes de a gente avançar pro próximo tópico, irmão? É que isso aí foi genial que você falou também agora. Cara, é difícil ver alguém que tenta colocar, tipo, adversidades. Tipo, jogar com um jogador, com um personagem que era pra ele ser uma coisa, mas, tipo assim, ele é débil nessa coisa e ele tenta melhorar ela. Cara, mas quanto mais defeito o seu personagem tem, mais crível ele fica, mais querido ele é, pra ser sincero. Entendeu? Sim, porque ele simpatiza mais com também os outros jogadores e, tipo, se for uma mesa gravada, com quem tá assistindo e até com o próprio jogador. Ele humaniza, né? Isso. Aí só aquele adendo que eu queria dar de último, que é também um pouco pro mestre, que às vezes, o jogador ele pode não saber o que ele quer, mas ao mesmo tempo ele tem aquele sentimento. Então, não se reprimir tanto a entregar, tipo, aquilo pro jogador, porque às vezes com que a sua ideia, a ideia que você põe na mesa, já pode dar ideias pra ele prosseguir na aventura. Sim. Porque o que somos no caso? Somos, no caso, um conjunto de experiências que aconteceram com a gente ao longo da vida. Então, quando o jogador vê o personagem dele vivenciando aqueles problemas, aqueles impercalços, aquilo já começa a criar a história de vida dele. Muito mais que só perguntar, assim. Então, mestre, também, tipo, não tenha medo de estar introduzindo coisas que os jogadores não necessariamente querem ou pediram, porque isso já pode já dar um vínculo pra vocês. E depois, se você perceber que deu errado alguma coisa, você pede feedback pros seus jogadores. Só não coloca aquilo que eles falaram explicitamente pra não colocar. Aí tu não coloca, aí é vacilo. Exato. Não. Óbvio. Aí já tem o Aí é contrato. óbvio. Tipo assim, você já não vai colocar isso. Isso é uma dinâmica que eu vou puxar agora pra gente encerrar essa primeira parte, mas é que é muitas pessoas falando, e tá, normalmente vai ter muitas ideias. E a gente tá com o Murilo no chat. O Murilo é um baita de um jogador, tá mergulhando no hobby aí e tá jogando comigo, né, em Criatura das Trevas, em Aventuras de Valans e tal. E ele fez uma pergunta bacana. O que a gente acha sobre personagens que saem do estereótipo? Tipo, um anão necromante ou um bárbaro elfo. Por exemplo, eu acho que não é nem que eu gosto, eu incentivo. É aí que você sai do pré-conceito, né? Que o estereótipo é isso, é um conceito pré-estabelecido de um povo, de uma cultura, enfim. E se você fizer exatamente mais do mesmo, dificilmente você imprime uma característica marcante pro teu personagem. O próprio jogador, velho. Tem jogador que às vezes perde até o tesão, cara. Não tô gostando de jogar essa mesa. Por quê? Tá ruim? Não. É que meu personagem não achei o tom dele ainda. Pô, mas ele tá bom, a dele tá boa, tal. Mas ele tá lá. Ele tá solto. Então, mas assim, é uma parada legal em relação a essa pergunta em específico, é porque isso nada mais é do que o nosso próprio costume, né? Porque quando a gente joga RPG, a gente tá praticamente nos referenciando aquilo que a gente tem de bagagem, né? Que são os estereótipos que a gente tem. Por exemplo, um anão como o Gimli, ele é muito mais repetido como um anão guerreiro, né? Ele é muito mais repetido em inúmeras mesas do que um anão mago, por exemplo. Ao mesmo tempo, por exemplo, tem um livro chamado Artemis Fowl, que é um livro infanto-juvenil de um garoto gênio lá, que ele se envolve com o mundo das fadas. Tem ali, tipo assim, uma questão que tem um anão, que os anões lá, eles são tipo escavadores da terra, isso é um padrão, estereótipo, tá? Mas ele me inspirou a fazer um personagem anão que ele era mago, só que a magia dele era bruta, sabe? Era magia... jogar magia névoa. O que ele fazia? Ele saía névoa da venta dele, porque ele ficava puto, vermelho, saía do nariz e ficava névoa. Pronto, aí, tá ligado? Você pode usar isso, inclusive, para você criar um roleplay em relação às suas capacidades, habilidades, de acordo com a sua raça e personalidade que você tá moldando em cima. Até pra gente poder entrar logo na questão da personalidade em geral, né? Sim. Como é que você como é que você cria a personalidade do seu personagem? Eu tenho propostas, né? Além das perguntas,
que eu já falei que para uma jogadora eu cheguei a fazer um questionário para ela entender o que é. Porque assim, a personalidade vem muito do que o jogador quer. E aí é uma função, ao meu ver, muito mais narrativa do que mecânica. E aí entra a dúvida da galera. Com Que o certeza. Rodrigo falou que a maioria dos jogadores só quer preencher número. O Renan falou que tudo isso eu concordo, que é o que eu mais vejo. E o Renan falou uma parada que é os jogos modernos e o videogame, né? Então a galera tá no videogame, houve uma popularização do RPG, principalmente por conta da pandemia, aquele momento lamentável, mas isso popularizou o RPG, as lives. A galera pega a experiência de videogame e joga na mesa. E quer se colocar naquela história, fazer um alter ego. Bom, pra isso, a pessoa não quer se colocar numa história de ficção, de aventura, sendo uma pessoa horrorosa, incompetente, né? De pouca habilidade. Ela quer se colocar como heroína, como herói. Como, já que eu tô contando uma história fictícia, o meu dia a dia é pegar busão, ir pro cursinho, sair do cursinho, vou na lanchonete fazer meu trampo de 6 horas, vou pra casa, ainda tenho que arrumar o quarto, que a minha mãe vai ficar me xingando. Eu não quero essa coisa medíocre, o mediano, né? O medíocre que eu digo do mediano. Eu quero ser mais. Por isso que o pessoal tem a dificuldade na parte dos defeitos, na parte da personalidade. Quando a pessoa entende que quanto mais defeito um personagem tem, mais ele tem que superar, e quando ele se supera, é aí que ele se torna herói, mano, as perguntas ajudam, os personagens satélites ajudam, que eu uso bastante, de tensionar esses personagens, colocar eles em perigo pra galera acordar, e muito do que eu faço, acho que o Gustavo até citou, um pouco. O cara fez o basicão, gente, é coisa de 3-4 linhas no máximo. Ninguém tá falando pra você fazer redação lá pra faculdade, não, pra entrar no vestibular, não. É 4 linhas, o resto você vai criando nas sessões. O que eu faço muito é perguntar de volta. Mestre, é que o Caio não tá aqui pra fazer o Pedrinho. Mestre! Eu faço pra você. Mestre! Eu sei sobre o ritual do necromante doido? Não sei, Pedrinho, você sabe? Onde você nasceu? De onde você veio? Falava-se da lenda do necromante doido? Cara, eu tô dando oportunidade pro cara criar. E no começo os jogadores travavam. Depois eles foram entendendo. Puta, peraí. Ele podia falar, não, eu sei. Ele pode, se ele pensar mecanicamente, mas eu vou perguntar. Como? O que aconteceu pra você ouvir? E aí ele vai colocando elementos. A avó, a tia, o irmão, ou ele presenciou um ritual. Isso vai moldando o personagem. Então são 3 mecânicas que eu uso para ajudar o jogador: questionário, personagem satélite e perguntar de volta no meio da sessão. Vocês, que vocês usam, gente? Murilão, vou segurar a tua pergunta rapidão, deixa a galera falar aqui. Pode falar o próximo aí. Sobre criar personalidade, né? Vamos pensar nisso. Tem um jeito fácil de fazer isso, tá? E no fim das contas, o que eu vou falar aqui vai culminar na segunda coisa que eu ia mencionar no fim das contas, tá? Mas é o seguinte, o jeito fácil é você modular a tua voz. Você pode falar com a língua presa assim um pouquinho, e aí você já tem uma personalidade no seu personagem. Você pode falar soprado, você pode falar meio grosso, então, você quê? Você já tá criando personalidade nele, tá? E isso é uma coisa boba, coisa, assim, que você vai repetindo, e você vai criando a tua personalidade, que no fim das contas, que vai chegar na segunda parte que eu gosto mesmo, de como criar personalidade mesmo, que é o tempo, cara. O tempo na mesa, naquela aventura, molda a personalidade do seu personagem no fim das contas, tá? Porque vai acontecer coisa aqui e acolá, vai tomar decisões aqui e acolá, e isso vai moldando o seu personagem, tá? Então, você pode só começar modulando a voz, tá? E essa voz pode, no futuro, já estar estabelecendo o que ele pensa. Se ele tem uma língua presa, por exemplo, será que ele sofreu algum bullying quando era criança? Por isso? Será que ele é um mago incompetente ou engraçado por isso? Porque ele não consegue pronunciar as palavras mágicas? Então isso vai moldando as personalidades da questão mais boba possível, que é você literalmente fazer uma vozinha pro seu personagem, tá? E, por exemplo, se o seu personagem tem uma voz meio soturna, meio sussurrante, quer dizer que ele é mais calmo. Ou não, pode ser que sim, pode ser que não. Enfim, e isso, com o tempo, vai moldando ele e vai dando mais personalidade pra ele. É isso. Até tensiono, isso pode alterar a personalidade dele, porque, né, os Hermos e as aventuras são tensas. Renan, você falou que você tinha 2 propostas pra acrescentar de criação de personagem, personalidade e tal. Manda bala. Sim, tenho duas propostas, mas eu estava rindo aqui sozinho sobre isso, essa questão de você dar essa personalidade pro
pro personagem, porque eu me lembrei que uma vez eu fiz um pato mago e ele falava tipo patolino assim. Mas o mago! Exatamente. Então eu falava igual patolino e quando eu rolava qualquer magia, eu fazia uma rolagem, porque eu poderia falar errado. Então eu ia soltar eu ia soltar um lightning bolt e saía completamente errado. Perfeito, maravilhoso. Maravilhoso. Caralho, que animal! Caralho, que Você- animal, cara! Quero jogar Você ia soltar a magia amedrontar, você vai, você é difícil. Exato. Era esse nível de campanha, entendeu? A minha. Cara, isso literalmente é personalidade no talo, cara. Você tá dando personalidade pra um personagem aí, 100%. Só deixa eu te incomodar, Renan. Eu adoro quando o jogador faz isso. O jogador cria elemento que prejudica o personagem dele em jogo. Porque o que ele tá pensando ali não é ser o fodão e matar 20 goblins com um golpe. Ele tá pensando, eu quero criar situações irônicas, tragicômicas, que a galera vai rachar o bico. Únicas, eu diria. Únicas. Eu quero acrescentar elementos que todo mundo vai lembrar. Eu tô somando para a diversão de todos. Eu acho foda isso, velho. É aquilo que a gente falou, né, também, né? Botar defeito pra deixar mais real. Mais real a parada. Exato, não. Eu gosto dessa pegada de você colocar defeitos. Tanto que eu comecei, acho que como grande parte das pessoas, com D&D, mas logo em seguida, assim, quando eu fui começar a mestrar mais fielmente, assim, mais com força, eu tinha comprado o RPG do Game of Thrones. E ele tinha basicamente essa mecânica. Se você queria dar algumas vantagens pro seu personagem, você tinha que dar defeitos pra ele também. E isso foi uma coisa que eu adorei. E aí, recentemente, eu conheci também o chamado Morkborg. E ele tem umas tabelas opcionais, ele tem várias tabelas, mas tem umas tabelas opcionais de traços que você pode dar pro seu personagem. E eu achei isso fantástico. Você faz é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Você faz a rolagenzinha ali, por exemplo, pra saber um pouco sobre traços dele. Aí, de repente, cai um 4. Ele é um falastrão. Isso é muito bom. E aí você tem que fazer mais uma. Ele cai amargo. Então você tem que... O seu personagem já tem um pouco desses traços. Ele vai ter que ser um cara falastrão, amargo, amargurado ali. Você quer dar traços corporais pra ele. Você pode fazer uma rolagem pra que ele tenha defeitos corporais, por exemplo. Você faz a rolagem que é um 16. Ele tem um nariz vermelho inchado, de alcoólatra. Então você já tem um pouco mais do background dele. Não, mas é engraçado você falar disso, porque, na verdade, se você olhar, a maioria dos livros de RPG tem sessões, algumas vezes bem curtas, mas tem sobre esta parte, né? Por exemplo, o próprio D&D tem as questões dos straight flaws, etc., tudo que ninguém liga. Porque são muito... Não, do D&D é muito arbitrário. Eu acho muito arbitrário mesmo. Agora, o de Dragon não. O de Dragon tem, por exemplo, as palavrinhas-chave, né? Tem o fluxo de vida nos materiais extras, né? Bem como o Renan tá falando. Continua, Renan. E a última parte já ainda continuando do Morkborg, que seriam os mau hábitos. Então você também pode fazer a rolagem, ou você mesmo escolhe. E, por exemplo, você pode fazer cair um 12. E você responde ao estresse com estética e exibição. Quanto pior a situação, mais refinado você precisa ser. E aí você junta todas essas quatro rolagens e você tem que criar o seu personagem ali. Isso é irado. Isso eu acho irado. Eu acho isso muito bom. E aí a outra coisa que eu queria falar, no caso, nessa questão de criação, seria puxar, como a gente já falou, sobre as perguntas que tem no Old Dragon e o Daggerheart, que eu também falei, que eu tô lendo bastante, quero mestrar futuramente. Ele também tem esses traços de pergunta, mas diferente do Old Dragon, que ele faz para cada raça. No Daggerheart ele faz para cada classe. É isso que eu queria no Old Dragon. Eu acho que puxaria mais imersão. Mas tudo bem, eu sei que a proposta do sistema não é essa, mas isso eu acho que ajudaria legal, cara. Não, mas isso é bem interessante. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Bardo somente. Ele tem as perguntas de origem para o Bardo. E a primeira pergunta é: quem em sua comunidade lhe ensinou a ter tanta confiança em si mesmo? A segunda é: você já se apaixonou? Quem você ama e como essa pessoa partiu seu coração? E a última é: você sempre teve admiração por outro bardo? Quem é essa pessoa e por que você a idolatra? E além disso, ele tem umas perguntas de vínculo pra você fazer com os outros jogadores na mesa também. Eu achei isso muito bom. Eu gosto disso porque isso dá elemento pro mestre, cara. Tipo,
essa pergunta do quem é o bardo que você idolatra. Caralho, o jogador propõe o personagem do narrador, né? Eu falo mestre, narrador, eu prefiro falar narrador. Enfim, um NPC, como se fala. O próprio jogador propõe. Sim, você já dá essa ideia pra ele, né? Você cria o personagem, você não precisa aprofundar ele, esse segundo personagem, né? Quem é essa pessoa? E cabe ao mestre ali poder aprofundar ele. E aí, vocês juntos podem transformar ele num mega personagem pra história. Né? Quem mais tem ideias aqui? Gustavo levantou a mãozinha. Cara, primeiramente falar que Mork Borg, o RPG mais metal possível, cara. Nossa, que RPG metal, velho. Bom, eu tava pensando um negócio aqui. Muito bom, muito bom. E isso é maravilhoso. Eu adoro o chamado efeito paraquedas. Quando essas perguntas aí, quando são feitas, já aconteceu comigo. Eu joguei uma vez da Gerhardt e o mestre fez essas perguntas. Tipo, é mais ou menos tipo o seguinte. Então, quem você admira, quem aconteceu isso e quem aconteceu isso? Vai, sabe? Esse negócio, tipo assim, a sensação de pular de paraquedas. Então, você tem isso, vai. Aham. Tipo, dá uma sensação, tipo, Se maravilhosa. vira, responde, agora, cria, me dá respostas. Aham. Porque vem muito no instinto, vem muito na naturalidade. O cara não vai pensar em combo. Dificilmente o cara vai ficar pensando, peraí, deixa eu otimizar. Não, eu quero algo. Isso porque que a gente falou num outro episódio, Alberto. A vida real, ela é feita de coincidências. Coincidências e viradas de mesa. Então, e loucuras, né? O roteirista da vida, ele é loucaço. Num jogo narrativo, numa série de TV, num filme, num livro, que seja, numa estrutura narrativa, a coincidência não é bem-vinda. Você precisa amarrar. Só que, numa criação de personagem, você pode notar isso. O nosso desafio, quando a gente rola as tabelas, como o Renan falou, é depois amarrar essas paradas. A gente precisa criar uma conexão, pra não ficar solto. É muito louco como a cabeça da gente funciona. E é nisso que vem as histórias mais absurdas, cara, de boas. E eu acho que é aí que tá, na minha opinião, a maravilha de você fazer um RPG realmente que agregue, sabe? Que provoque. Foram falados aqui várias coisas, essa questão de você rolar dados e personalidades. O Old Dragon 2 também tem isso. Ele tem um campus que você tem aparência física e tal, mas a minha provocação é, se o grupo também não conseguir fazer daquilo ali não só um elemento de diversão por si só, que pra mim é o mais importante, mas se o grupo também conseguir fazer aquilo como elemento de jogo, pro bem ou pro mal, vai ficar mais fácil os jogadores entenderem como é bacana você criar uma persona e não um bloco de números. Ou o que eu quero dizer com isso? Você tem sistemas vários, né? O próprio Renan citou 2 aqui. Eu já citei o Vampira Máscara da 3ª edição, Old Dragon e tal, mas tem sistemas que, a partir do seu histórico, você pode propor um talento, uma perícia, uma habilidade, alguns chamam de talento precedente, enfim, que tem a ver com o teu histórico. Isso é muito foda. Tem outros sistemas que, conforme a narrativa vai rolando, que o Beto falou de personalidade, você pode mudar características do seu personagem. Porque coisas aconteceram, o jogador foi sendo forçado a tomar medidas, né, escolhas difíceis, que isso tensionou o personagem. Entra no próximo tópico. Falamos muito de criação de personagem, jogamos várias ideias, agora a gente vai falar sobre, beleza, temos um personagem, como eu desenvolvo ele? Eu sei para que ele serve hoje, eu não sei o que ele vai fazer amanhã. Então como é que eu desenvolvo o personagem? Para que eu vou querer desenvolver o personagem também? É necessário? É obrigado isso? Eu não acho, mas parte da diversão na minha concepção é justamente isso, porque se você tem uma persona que você estabeleceu alguns objetivos mínimos, básicos, você já tem uma ideia para onde ela vai. Sabendo para onde ela vai, você já tem uma ideia de arco do personagem. Se fala assim, hoje em dia muito disso, né? Arco de personagem, ou seja, a estrutura dele, o começo, meio e fim. Quando termina um arco, normalmente, não é uma regra, mas normalmente, quando ele conclui um arco narrativo dele, ele tem alguma mudança, que não necessariamente precisa ser profunda nem grandiosa, mas alguma coisa nele mudou. Eu digo normalmente, às vezes ele só vai pro ponto zero, onde ele estava antes, ele não aprendeu nada com aquilo, acontece. Muitas vezes com o antagonista, quando um vilão ele faz cagada e não aprende.
fica repetindo as cagadas, ele quer ser vilão. A gente até falou, né, Beto? O vilão só precisa de um divã. É só isso que É isso aí, acabou. precisa de um ombro amigo. Só tem porquê, o motivo do cara ser vilão é porque ele realmente não tem como desabafar. Aí ele vai. Porque o vilão que a gente falou, né? Ele pode ter o motivação mais egoísta possível. Tipo assim, bati meu dedinho dei um topão com o dedinho na quina aqui da mesa e agora eu estou puto e eu vou acabar com o mundo. Ele pode fazer isso. E o que me faz pensar que muitos vilões que são carismáticos, muitas vezes o arco narrativo é até dúbio. Por exemplo, o Coringa do Batman, ele não muda. Ele é louco. São tudo aquelas questões, Ele né, não vai mudar. de visão o cara, ele teve um, entre aspas, motivo para ser assim ou fazer o que ele faz. Até aí, galera, teve gente que causou genocídios achando que tava fazendo certo, tá? De inferno, a boa intenção tá cheia, tá ligado? Pois é. A minha provocação é que o Coringa... Exato, cara. E é muito louco a gente achar vilão carismático, mas a gente acha, porque o Coringa, ele dá vazão a umas paradas muito loucas, né? Talvez justamente por causa dessa palavra que eu falei, muito louca. Porque ele é louco, ele não mede consequências, ele faz o que muitas vezes a gente tem receio, né? A gente tem travas sociais, morais, legais, e ele não tá nem aí. Mas o interessante dele é que ele não tem um arco. Thanos, mas o Thanos, ele tem um objetivo muito certo. O Murilo colocou Thanos, ele tem um objetivo muito certo. É simplesmente reduzir a vida no planeta para salvar o planeta. Ele até de certo modo, ele tem até uma... A visão final dele não tá errada. O processo é que tá. Esse aí que é o problema. O final dele não tá errado. Esse que é o problema. E é aí que ele fica... Eu acho interessante que ele se torna mais carismático por causa disso. Porque, porra, eu entendi o que ele quer fazer. Eu também concordo. Que aí você cria uma conexão. Só que eu não concordo com o processo. O Coringa não. O Coringa é engraçado ele ser carismático. Porque, tipo assim, eu não sei o que ele quer fazer. Eu não concordo com o processo dele. Mas ele é foda. A minha provocação que eu deixo é porque o Coringa não é que ele tem um arco narrativo. Porque ele não tem, é cíclico. Mas ele provoca arcos narrativos nos outros personagens. Então, quando um vilão, e aqui é uma dica pro mestre, no caso, você quer um vilão que a galera ame odiar, faça esse vilão se conectar com os jogadores. E aqui a gente tem várias Se você prestou atenção na primeira parte que a gente fez, por que a importância de você criar um personagem, uma persona, um personagem 3D, personagem satélite, rolar características positivas e negativas no dado, responder questionário, responder as 3 perguntas de classe, de raça, porque o mestre usa isso para tensionar o jogador. Um personagem satélite, durante o meio de uma campanha, o vilão vai lá e sequestra um desses personagens satélites. O vilão vai lá e converte um desses personagens satélites. Agora o personagem do Beto tem que confrontar a própria filha. Você já cria uma conexão fodida, velho. Então quando você tem essa persona, e aí isso vai respingar em várias coisas que a gente repete muitas vezes. O combate, ele começa a ficar em segundo plano. No sentido de que você consegue ter ferramentas para gerar clímax e tensões que vai além de jogar dado e ataque. E quando tem um combate, as coisas estão valendo. Agora o Beto tá num combate onde ele tem um vilão, mas a filha dele foi cooptada pelo vilão. O que ele vai fazer? Vai matar a filha dele? Vai tentar nocautear? Tentar nocautear pode ser mais difícil. Os outros jogadores vai se compadecer do personagem do Beto? Você cria um clímax só no fato de ter um personagem antagonista aos jogadores que até ontem era do time de jogadores. Então, a importância de você criar esses personagens com personalidade, com propósito narrativo, e a importância de você criar o arco. Eu fiz todo esse discurso de Coringa e tal, porque às vezes o personagem não tem um arco nele, mas o arco não é dele. Ele gera arcos aos outros. O que vocês podem dizer disso? Eu tô filosofando muito. Não, então, sobre a questão... Isso me lembra essa questão assim, objetivo do personagem, né? É isso que a gente tá falando, no fim das contas, né? Eu costumo dizer que o personagem ele tem um objetivo macro e um micro, entre aspas, tá? De uma perspectiva macro, uma perspectiva micro. A perspectiva macro do objetivo do personagem envolve toda a aventura, tá? Envolve o plot da aventura. Se numa sessão 0, o mestre vai e fala, vou fazer uma aventura sobre assim, assim, assado, o jogador vai criar um personagem que está envolvido com aquilo, né? Então esse objetivo macro do personagem dele tem a ver com essa história que vai ser contada. É o chamado, né? Exato. O chamado aventura. Perfeito. E o objetivo micro dele é os objetivos particulares dele que vão orbitar, aí novamente personagens satélites pode ser, mas objetivos satélites também, que vão orbitar esse grande objetivo principal, né? Um exemplo simples que a gente tem é do Samwise Gamgee, né? O querido Sam. O objetivo macro dele, tá? É destruir o anel, junto com o Frodo. Mas o objetivo particular dele, micro, é cuidar do Frodo. Isso.
São duas coisas que se complementam, mas estão lá, sabe? Novamente, isso gera, mais uma vez, personalidade pro jogador, personagem, aliás, né? Personalidade pra esse personagem. Vou fechar aqui, vamos ver. E aqui tem um arco. O Sam, ele sai com um jardineiro e ele não perde o orgulho de ser jardineiro, isso é uma característica dele. Ele fala isso por Faramir, que é um soldado, capitão de Gondor, pra Fock, ele fala, eu sou jardineiro, tá ligado? Eu planto plantinhas, e é isso aí. E ele sai só com o jardineiro, ele não faz ideia pra onde ele ia. No livro, fica claro que quando eles estão chegando em Moriá, ele acha que é a Montanha da Perdição. Pra vocês terem ideia da ignorância do personagem. E ele, depois do arco narrativo dele, ele volta como um dos grandes heróis da Terra-média e como guardião do Livro Vermelho. O Livro Vermelho nada mais é do que o livro que você tá lendo, que o leitor tá lendo. O Tolkien faz essa E brincadeira. aí a Rosinha fica como? Caraca, aí o cara. Ele aí a volta Rosinha como. fica- E ele dá pra ver a confiança dele. No livro e no filme. Ele volta. Ele não perde a essência dele, uma pessoa do bem e tal, mas ele volta mudado. Renan, você levantou a mãozinha. O que você tem pra nos dizer sobre o tópico de desenvolvimento? Ou não é sobre isso? Fala aí. O Gustavo tinha levantado Gustavo primeiro, né? levantou primeiro. Gustavo levantou primeiro, desculpa. Cara, é que, nossa, muitas coisas maravilhosas foram ditas agora e vamos lá, comentar a respeito um pouco da parte de desenvolvimento de personagem. Você tinha comentado um pouco antes sobre a parte de desenvolver o arco de personagem. Eu acho que deve ser tomado um pouco de cuidado com isso, com o personagem do jogador. Eu acho só interessante ele estabelecer aonde ele está e aonde ele gostaria de chegar. Isso. E deixar esse arco mais entreaberto, porque aí que gera a emoção. Tipo, o que ele tem de errado, o que ele quer alcançar e o que ele gostaria de, avançar ali, pular esse obstáculo. Ah, perfeito. Daí já entra em outra coisa que você mencionou que foi muito da hora, que vocês começaram a falar a respeito de vilões. Eu acho que em 99% das obras, ainda mais questão de coisas que eu já narrei, cara, o que faz a narrativa, acontecer são os antagonistas. Os heróis Sim. são mais a resolução. Então, é mais importante até estruturar um arco de antagonista do que primariamente um arco do herói. Faz sentido. Porque ele que é a engrenagem ali que vai fazer a história se mover. Porque muitos jogadores... Ele que convida os jogadores a Isso, agir, né, cara? É ele que vai vai puxar. tirar o personagem da zona de conforto. Como exemplo que você deu do Coringa. O Coringa, ele, pelo que eu entendi, ele é um tipo de antagonista conhecido como força da natureza. Ele não é pra ser uma oposição aos jogadores, uma oposição ao herói. Ele é pra tirar o herói da zona de conforto. Ele entra no mesmo nível que um furacão. Outro que entra nesse exemplo de tropo é o Anton Chigurh, do Onde os Fracos Não Têm Vez, que ele... Esse filme é foda. Nossa, é muito louco. Então, tem esse tipo, mas também, tem outros tipos de vilão que pode, tá fazendo parte. É legal não misturando os conceitos, mas tem, por exemplo, o vilão oposição, que é aquele que ele é exatamente, o que os protagonistas são, só que é o contrário. Só que, alguma coisa que ele fraquejou e tocou o balde ali, e fez o mundo ser um lugar pior, ou fez o mundo dos jogadores ser um lugar pior. E lembrem-se disso também, antagonista que eu falo, ele não precisa ser necessariamente um vilão para o mundo, mas ele tem que se opor aos seus jogadores. Ao seu jogador. Por isso que eu usei a palavra antagonista. Exatamente isso. Exato. Se vocês conseguirem definir isso, no caso, mesmo se for uma força na natureza, um opositor, ou até mesmo um opositor, indireto, que é aquele que causou algum mal a um jogador, só que, por causa de uma ação dele que resultou em determinada ação. O vilão pode nem ser vivo, pode ser literalmente uma infestação ou algo do tipo. Cara, você definir esse antagonista, cara, tua história já tá 90% escrita. Aí só entra os jogadores pra, definir, tá, aconteceu isso com você, o que você vai fazer a respeito? É isso aí. É uma puta de uma dica, uma puta de uma aula, velho. Gostei, velho. Nossa, abriu mais comentários, mas a gente tem que andar. Vambora! Não, o que o Gustavo falou agora, perfeito. Era basicamente isso também que eu queria falar, até essa parte do final que ele falou, que o antagonista nem precisa ser necessariamente um vilão ou uma persona em si, né? Às vezes pode ser algo que tá acontecendo no reino e que isso realmente é o que tem que fazer a história andar. Não necessariamente
envolver, assim, todos os jogadores, obviamente, é o básico. Mas eu digo assim, não precisa nem estar intrinsecamente preso no background, em tudo dele ali. Mas eu acho que se a gente não tiver, pelo menos, essa questão, esse vilão, ou esse mal acontecendo, assim, esse antagonismo, por assim dizer, né? Eu acho que você acaba perdendo a mesa pro clássico. Bom, já que eu não quero resolver esse problema agora, vamos ficar aqui na vila, vamos ficar no bar. Sim. E aí, sabe, você acaba perdendo ali um pouco não o tempo, né? Aí vira um você The Sims acaba medieval, perdendo né, o velho? fio da Aí história. Não tem nada. Porque não tem conflito, né? Os caras não compraram a ideia, né? Tipo, esse conflito é uma bosta. Deixa pra lá. E não vai. Imagina você jogar o Ravenloft e o Stride não aparece, por exemplo. E, cara, nesse sentido ainda, só pra complementar uma coisa que eu acho bem interessante, também fugir do estereótipo do vilão perigoso e puxar mais pro lado do vilão frustrante. E fazer ele ser tão frustrante até o ponto que ele deixa de ser o vilão da história, né? Continua sendo um antagonista de fato, mas os jogadores eles fazem coisas tão questionáveis que você consegue acrescentar algumas situações que podem fazer eles questionarem o que eles estão fazendo, ou até, cara, virar completamente o que tá acontecendo na mesa e fazer a galera simplesmente partir para um lado que eles nunca acharam que poderia cair, assim. É uma coisa que eu gosto de fazer e que eu acho que funciona bastante também. E com certeza ajuda a desenvolver a personalidade dos jogadores nesse sentido, né? Talvez não da forma que eles pensaram, mas de uma forma que fica bem interessante. É o tom de cinza, né, Rodrigo? Você não tem exatamente claro o que é bom e mal, Exatamente. o que tá certo, o que tá errado, né, cara? A moralidade é questionável ali. Eu gosto disso. A gente tá jogando Criatura das Trevas, a gente tem um alinhamento muito grande em cima dessa tensão. Exatamente, cara. O Renan, ele quer dar um exemplo. Fala aí, Renan, que exemplo você quer dar? Um exemplo de uma campanha minha foi de Ordem Paranormal. E era basicamente um apocalipse zumbi e tal. Porém, desde da primeira sessão, dos primeiros minutos, o grupo, ele tava sobrevivendo. Se passava em São Paulo, então eles começavam no metrô ali, já fugindo de zumbis, tentando sobreviver. E eu separei em 2 temporadas essa campanha. E a primeira temporada foi basicamente, era eles tentando sobreviver. E essa personagem, ela tava acompanhando eles a todo momento. Ela ficou tão próxima, assim, dos jogadores, que eles começaram a resolver os conflitos que aconteciam por causa dela. Por exemplo, ela foi pega por um grupo lá e eles estavam abusando dela, e isso gerou um genocídio na mesa por conta disso. E no final da primeira temporada, ela, na verdade, era a entidade morte em si. Não era o deus da morte, não. Ela era puramente a morte. Isso já tinha visto e tudo mais. Porém, eu acho que foi extremamente interessante quando chegou nesse último episódio e teve a revelação, junto com a morte de um dos jogadores e tudo mais, como a mesa reagiu a isso, sabe? Todo mundo que até aquele momento estava só tentando sobreviver, eles passaram a ver o mundo de outra forma, eles começaram a lutar de outra forma, eles começaram a buscar formas de encontrar essa personagem, de ir atrás dela depois disso. A mesa, tipo, da primeira temporada pra segunda, mudou completamente o tom. Eu achei isso muito bom, sabe? Eu acho que é interessante você colocar esse tipo de antagonismo que faça os seus jogadores poderem até mudar quem eles eram, entende? Sim, é isso que eu ia provocar. Não sei se faz sentido. Faz. Eu acho que comecei falando do Coringa, e aí veio o Gustavo e confirmou, e usou exemplo de tropo e tal. O Murilo falou do Galactus, da HQ, né? Que ele também tem essa pegada de ser uma força da natureza, e simplesmente ele tá lá e ele devora mundos porque é isso que ele faz. Ele é um cara bonzinho no final das contas. Ele só, né? Fazer o quê? Mas esses personagens que não tem um arco deles, porque eles estão lá, é o que eles são, eles têm que impactar no arco dos outros. Como o exemplo da sua entidade que você falou. Ela representa a morte. A morte não tem um arco narrativo. Bom, você pode até propor. Pode ter cenários que o deus da morte, ou a entidade morte, ela questione as ordens das coisas. Não acho que era esse o caso. E o personagem, ele não é mais pobre por conta disso, né? A gente deu exemplo de vilões carismáticos que não tem um arco... que tem um arco que se repete, né? Ele não muda
ao final do seu arco. Mas, como é que a gente pode estabelecer que ele tem um arco? Porque ele muda os outros. Então, os jogadores precisam ser impactados pelos antagonistas. Seja o antagonista quem for. O antagonista pode ser a natureza, pode ser a fome, pode ser uma horda de zumbis, pode ser um necromante. Você falou agora, assim, sobre o que era ela, se você não sabe se ela tinha um arco dela. Ela tinha o arco, no caso dela, dentro da campanha, é que um dos personagens do jogador, de um dos jogadores, a esposa dele acabou morrendo por uma doença e tudo mais, e ele começou a virar um assassino tipo John Wick, assim, sabe? Era o background do personagem dele, então ele fazia várias coisas desse gênero e tal. Quando dá ruim, acontece esse apocalipse zumbi, no caso, várias entidades, elas começam a surgir, e a morte, ela começa a ver ele, as mortes que ele faz, ela começa a ver como se ele estivesse cortejando ela. Então ela começa a perseguir ele. Não perseguir em si, mas ela tá sempre junto dele, assim, fazendo esse papel de personagem defeso, assim, para que ele sempre ajudasse. Tanto que quando eu falei que aconteceu essa chacina, foi exatamente porque aconteceu algo com ela e ele começou a ir atrás pra tentar resolver o problema dela, e ele acabou matando um prédio inteiro de pessoas, entende? E ela começou a fazer, ela começou a fazer isso. Então, quando teve esse momento que ela se mostrou, esse jogador, ele ficou tão incrédulo que ele falou: mestre, meu personagem pode se matar durante a campanha? Pode, eu posso fazer isso, dar um tiro na minha cabeça? Eu falei: você pode. E ele tentou fazer isso, a arma falhou, e eu falei: a arma falha, e a última coisa que você ouve é a voz dela falando no seu ouvido. E eu encerrei a sessão ali. E acabou a primeira temporada, e só voltamos meses depois, e ele me enchendo o saco com isso. Irado, mas é isso, porque essas reviravoltas que convidam. O Gustavo falou uma parada de que às vezes assim, o jogador ele tem que ter pelo menos uma noção de pra onde o personagem dele vai, pra onde o personagem dele tá e pra onde ele quer ir. A história tem que ser contada de um modo que, se ele vai chegar onde ele quer ou não, cara, é só o acaso, só a sorte, só o milagre. E muitas vezes, quando ele não chega onde ele pensava que ele ia, e ainda assim ele fica instigado, como é o seu exemplo, Renan, é porque a história foi bem contada. Não só você fez um baita de um papel como narrador e condutor, como ele também fez um baita de um papel embarcando. Por isso que eu falo que é coletivo, e envolve improviso. O Beto fala de improviso direto, porque é isso. Ele entendeu, ele embarcou na parada. E o jogador, ele define, cara, o arco dele acabou aqui. Ele não aguenta mais, ele não vai conseguir continuar desse jeito. Você ainda tensionou, e aí fica na mão dele. Ele ainda vai tentar arranjar outra maneira de se matar, ou ele simplesmente não quer mais esse personagem, vai jogar com outro, só que aquele personagem faz parte do cenário. Agora ele vai fazer, e provavelmente ele vai ser um vilão, né? Vai ser um antagonista para os jogadores. Ou um jogador que pode tentar continuar a dar um jeito de salvar, de buscar uma espécie de redenção, né? Rodrigo, comenta aí. Você falou que tem um exemplo pra dar sobre arco narrativo, esses bagulho aí. Você comentou, cara, sobre a questão que o vilão pode ser qualquer coisa, né? O que vai ali desafiar os jogadores e tal. Pode ser uma situação, a natureza, enfim. E, cara, eu lembrei muito do Pathologic 2, que é um jogo incrível, não sei se vocês conhecem, mas que o vilão é uma praga e o protagonista é um médico, cara. Um médico que ele sabe curar pessoas ali, mas ele não sabe lutar, por exemplo, ele não sabe brigar. E dentro de uma cidade com a praga, né, que mata muita gente, existem crises, né, com o pessoal tentando roubar, com o pessoal que fica agressivo ali e tudo mais. E é muito interessante porque o jogo deixa de ser você contra a praga ali, necessariamente, e se torna sobre como você lida com poucos recursos ali, com a situação. Cara, e você vai ver que nem tudo se resolve na força bruta, que é uma parada que eu gosto bastante, assim. E que, cara, simplesmente pessoas vão morrer e você não pode fazer nada com isso, você só pode tentar dar o seu melhor ali e tentar remediar a situação das maneiras, com os poucos recursos que você tem, né? E eu acho que isso também é uma forma bem interessante de você levar a narrativa ali pra dentro da mesa e fazer os jogadores sentirem um sentimento de impotência, né? De que eles estão ali, mas, cara, e aí, o que você vai fazer? Será que você vai conseguir teu objetivo, ou você vai ver simplesmente tudo sendo destruído na tua frente e você não poder fazer nada? Se vira com as ferramentas que você tem. Eu gosto muito disso. E eu gosto muito desse episódio, tô gostando muito desse episódio, porque no final das contas eu tenho mais uma provocação, assim, pra fazer. A gente jogou mestres, falamos sobre mestres, a função um pouco do mestre nessa construção de trama, de antagonista.
Eu acho, eu, Vinícius, acredito muito que o jogador ele tem uma função muito importante também para fazer a história funcionar. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais ferramenta ele der pro mestre, melhor pro mestre, lógico, tá? Mas ele não precisa escrever 30 páginas, não é isso que eu tô falando. Mas não basta o mestre colocar uma trama e um desafio, como foi dito anteriormente, a galera que escolher ficar lá na taverna tomando cerveja. O jogador, ele tem responsabilidade e obrigação de gerar o chamado para a aventura do seu personagem, de gerar o motivo do seu personagem se levantar e querer atravessar situações extremas. Esse objetivo do personagem de se levantar aí, não necessariamente precisa ser o objetivo principal, a trama, o vilão. Uma hora eles podem se cruzar, eles têm que se cruzar. E aí é responsabilidade do mestre e do jogador. O Beto trouxe o exemplo do Samwise Gamgee, do Senhor dos Anéis. O primeiro objetivo que fez ele aceitar sair do condado era proteger o Frodo. Porque... O principal objetivo foi o cagaço do Gandalf transformar ele. Ah, não, foi, porque ele era uma pessoa ignorante, isso mesmo, ele tava ouvindo, né? Mas é porque ele já no livro explora isso melhor, ele já tava desconfiado, ele, o Merry e o Pippin, de que já tinha alguma coisa ali, mas não fazia ideia do que era. Ele fica embaixo da janela, ouve a conversa, é pego, não, eu não vi nada demais, senhor Gandalf, só sobre o fim do mundo e o Senhor do Escuro. Nada demais. Não é demais. Mas pra realidade do Sam, o que é a estrutura social do Sam? O que é o propósito de vida dele? Ele é um hobbit, né? Um halfling, como a gente fala aqui nos outros sistemas. Melhor raça, porque pra ele é paz, é ter um jardim pra cuidar. E ele é um baita de um cozinheiro, fazer uma comidinha, tomar uma cerveja no bar lá do lado todo final de semana, tocar uma música, flertar com a dona do bar, que era a Rosinha, que ele era péssimo pra isso. E é isso. A estrutura tá organizadinha, tá todo mundo feliz. Se o Frodo tiver que sair, o Frodo é meu chefe e meu amigo e meu mentor, porque o Frodo ensinava ele élfico, histórias élficas. Então o Frodo ele é muito importante pra estrutura desse personagem. Se o Frodo sair, quem sou eu? Eu vou ser jardineiro de quem? Então, peraí, eu vou com o Frodo. Então o primeiro objetivo dele, único, era isso, eu vou com o Frodo. Depois ele foi entendendo a merda que era. Ele virou o portador do anel. Aí... esse exemplo do Beto, tem a missão principal, destruir um anel, e tem a missão pessoal, salvar o Frodo, ser o guarda-costas do Frodo. O Murilo falou que ele começou muito no videogame. Pensa em Dragon Age, Mass Effect, cara. Esses jogos modernos, né? Você tem a missão, e aí você tinha a missão de cada um dos personagens do grupo, tá ligado? E quando você concluía a missão, o personagem ganhava um item único, aprendia uma magia exclusiva, ganhava um acessório que dava um bônus. Lógico que é videogame, né? Então tinha um bônus mecânico vinculado ao videogame, evidentemente. Mas o raciocínio narrativo é esse. Por que a gente tá batendo tanto na parte narrativa, velho? Porque é isso. Porque é a melhor parte do jogo. E é isso que estrutura a parada. Porque isso vai fazer com que quando o jogador levanta a mão e fala que quer usar 8 clavos no cinto, não cabe. Não vai caber na mesa. Não faz sentido isso, velho. Isso vai fazer a galera entender que tem um autóctone com 4 braços que voa e que pode dar 40 ataques no nível 1. E vai ter um guerreiro humano que não tem um braço, porque o jogador quis tensionar. Eu sou maneta, foda-se. Eu só posso usar uma arma. Pô, mas o outro ataca 40 vezes, o outro só ataca uma. Mas os dois vão ter pesos iguais no jogo. Porque o narrativismo de cada um deles, a proposta de cada um deles vai dar peso ao ponto de eles brilharem igual. É evidente que nos dados, na grande maioria das vezes, o autóctone vai ganhar espaço nos dados. Mas você não sabe a construção desse guerreiro. Vai ter situações em que o autóctone vai estar em risco, numa armadilha. E esse guerreiro tem ponto de vida pra caralho. Ele vai pular na frente e salvar o autóctone. Ele vai brilhar, esse guerreiro maneta. Por quê? Porque a proposta que foi feita pra ele foi diferente do autóctone. E aí a coisa esbarra, que depois a gente pode abrir mais, que é uma grande dúvida, e o Rodolfo tá até nos ouvindo aqui, que ele só é o escritor dos Senhores da Guerra, só isso, só. Só, qualquer coisa. Mas ele me perguntou no grupo, ele falou: Vi, tu que já jogou muito vampiro, como é que eu faço num grupo, numa sessão, numa aventura pra gerar clímax sem ser o combate, cara? Aí até brinquei uma vez, falei: primeiro, você vai repetir assim, nem tudo se resolve no combate. Repita 3 vezes. Mas brincadeira à parte, o grupo só vai entender que nem tudo se resolve no combate se o grupo entender que eles estão ali interpretando pessoas fictícias, mas pessoas. E que nem tudo, portanto,
vai se resolver num combate. Porque tem muitas coisas além. Se você joga perguntas de volta pro jogador responder, e ao responder, ele acrescenta um vô, uma avó que ensinou um feitiço. Ao responder, ele acrescenta o bardo no qual ele se espelha pra ser igual, e de repente descobre que aquele bardo, que é um puta de um herói, né, no sentido de bardo nível 20, ele é o conselheiro do rei tirano. E aí, o jogador ainda vai ter esse bardo como meta pra se igualar? Se o Beto propõe personagens satélites e fala que a filha dele é ambiciosa e tal, e ele já é um senhorzinho cansado, ele só quer aposentadoria, e pá, mas aí a filha dele acaba indo pro lado negro da força. Pô, tu descreveu minha vida atual, cara, sem ser o lado negro da força. Que eu tô cansado, tenho uma filha que quer o que quer e for. Então, assim, quando você consegue colocar esses elementos, começar a responder questões, usar regras de tabelas, colocar defeitos, a gente tá começando a lidar com outro tipo. Não é que vai ser um jogo completamente diferente, não, vai ter combate. Normal, tá tudo bem. E que tenha mesmo, que é divertido. Mas vai ter outras coisas pesando. No próprio combate, coisas vão pesar ali, né? E é isso que tem que ficar claro. Porque a gente tá lidando com... E aí, quando o personagem de um jogador tomba, por mais que é um jogador que entende, vai falar, morreu, paciência. Eu tô assim, né? Com o zumbi das palmas árduas na mesa do Beto. Cara, eu tô achando que ele vai morrer a toda a sessão. Que o cara não tem vida. Mas se ele morrer, eu vou ficar na merda. Pois é. Mas o legal desse personagem é justamente o que ele tem a perder por morrer, né? Não é só a vida dele, é outras vidas juntas. Ele tem 3 filhos, ele tem uma criança que ele adotou junto com o personagem do Elder, ele tem uma vila, ele tem os personagens satélites. Ele não é o órfão que o Renan criticou quando a gente abriu o episódio. Porque o órfão, ele tá solto. Ele não se prende a nada nem a ninguém. Então, assim, aí ele vai ser só um número que vai atacar. E aí, é errado? Não. Acho que não. Mas aí esse tipo de jogo é ataque, é combate. Agora, se mesmo o cara faz isso e durante as sessões a gente vai perguntando, a gente vai questionando, eles vão respondendo, você vai lapidando um personagem. Eu acho que é por aí, velho. Eu não sei se é didático, mas eu acho que é por aí. Tem mais algumas observações pra vocês fazerem, gente? Eu quero dizer que eu não critiquei os órfãos aí. Todo mundo é órfão. É tipo Chiquititas, velho. Exato, é a mesa de você pegar, ler a história de todo mundo e tipo, tá, sei lá, 30 páginas, mas é a mesma coisa. A família morreu e ele tá procurando vingança contra alguém que ele não quer descrever quem é, porque ele quer deixar o mestre descrever. Cara, mas assim, é isso, né? Assim, a dica final que eu poderia dar, não sei se estaríamos no final, mas o que eu poderia dar numa dica final, cara, como criar um personagem é basicamente não criar ele sozinho. Você tem o mestre, tem os seus outros jogadores, tem as personagens do cenário, a mãe, pai, tio, sobrinho, irmão, filho, tudo isso transforma o seu personagem, que é um papel com ficha, uma ficha, né, um papel e um número, com personalidade, cara. Você não faz sozinho. Dando um discurso motivacional, o Covil não se faz sozinho. O Old Dragon não se fez sozinho. É financiamento coletivo. O Covil tá aqui com um monte de convidado que alterna toda hora, porque é um negócio coletivo. E é isso da personalidade pra nós e pros personagens também. O personagem não tá sozinho, né? A gente é moldado pelo aquilo que nos cerca. Seus personagens não são diferentes disso. Tudo que nós tem é nós. Porra, é isso aí. Tudo que nós tem é nós, como dizia o MC. Considerações finais, gente, que vocês querem dar mais ideias, porque eu acho que basicamente a gente atendeu os tópicos. O que vocês têm pra dizer aí? Alguém? Mais algumas ideias? O Rodrigo falou que tinha uma história pra falar aí ainda. Eu quero dar um exemplo também. E aí eu não deixei ele falar. Foi o do Petologic, Perdão. Foi isso. Então, beleza. Então, temos um episódio? Vocês têm mais alguma coisa pra dizer? Pode dizer. E só fazendo uma conclusão aqui, que nem sempre, tá? Eu usei com moderação. Mas, galera, a ficha é uma sugestão. A página... Cara, meu irmão, página 8 do Old Dragon pra frente é sugestão. Página 8 não, página 9, né? Até a página 8 é regra. Depois disso aí, meu irmão, sugestão. É isso aí. É a primeira e última página de qualquer Ler é sistema sugestão. de RPG, é uma sugestão. Lembre-se, Lê sugestão. ler é uma sugestão. Não, às Leiam, vezes não por precisa. favor, A não mas ser que você leiam. não saiba ler, tipo minha filha de 4 anos, que ela joga RPG comigo e não lê. Cara, Fica a dica aí. você desbloqueou uma memória em mim. Eu joguei Ordem Paranormal sem ler o sistema, porque eu falei, mano, eu preciso de um cenário de terror. Meus amigos falaram, gente, joga Ordem Paranormal. Vai ser esse mesmo. Aí eles me descreveram como é que funciona, eu narrei uma aventura de Cara. Silent Hill nele. E foi genial. Não precisa ter vergonha,
gente. RPG, vocês estão brincando de faz de conta que nem vocês brincavam quando eram criança. É a mesma coisa, Exato. só que tem dado e regra. Por algum motivo, alguém resolveu que isso era melhor. Mas não é. A primeira vez que eu narrei foram pra 10 pessoas e eu achei que sabia porque eu ouvi um Nerdcast de RPG. Olha aí. Foi E isso. deu certo? O pessoal se divertiu? Quero saber isso que importa. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Uns mais que Uns outros. Ninguém nunca mais me chamou nem pra tomar um café, mas eu acho que deu certo. Exato, hoje em dia ninguém fala comigo mais. Mas é isso. É porque, assim, existe um debate muito bacana e que faz sentido, ainda mais pra game design e tal, que é avaliar regra e papapá. E é importante, lógico que é, ué. Senão fica uma coisa muito subjetiva e tudo pode. Quando tudo pode, vira várzea. E aí o mestre nem precisa existir. Mas é por que a gente se esforçou pra trocar essa ideia, se divertir trocando essas ideias e ouvindo esses exemplos? Porque isso dá ordem. É uma espécie de regra, de enredo, né? De contação de história. Não é aquela regra escrita com 2+2, role um D20 mais a base de ataque para fazer um ataque. Mas existe uma certa regrinha de bom senso que, se você entende um pouquinho, só um pouquinho, essa estrutura, você consegue passar, superar. Eu digo você, jogador, mestre, superar uma porrada de coisa, cara. E quando vocês são surpreendidos com a queda de um personagem de vocês se permitem essa surpresa, que é o que o Gustavo falou. Eu tô no ponto A. Eu quero chegar no ponto C. Mas houve tanto atalho que eu cheguei no ponto Z. Que o Renan deu exemplo ali do personagem da mesa dele. E deu certo. A galera se emocionou, a galera gostou, a galera vibrou. Por quê? O mestre estava pronto para propor, o jogador estava pronto para embarcar e propor em cima. E tudo isso porque se sabia como é que é o personagem, como ele vai reagir. E que história nós estamos contando. Porque é um jogo de contação de histórias. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Eu falei muito. Fim das contas, como fazer um personagem? Faça e seja feliz do jeito que vocês todos combinaram como deveria ser o jogo de vocês. Cara, não tem mistério. Cara, o dado número é depois. Só pensa no Conceito ali, pra participar junto. É isso, cara. É muito mais simples do que parece. Como diria um grande sábio, RPG é doido demais. É isso aí. É doido demais. Galerinha. Temos um episódio? Temos um episódio. E ó, ele vai pro ar, se Deus quiser, e os deuses quiserem ainda esse mês, no final do mês, e ainda vai valer o Covil 5, o cupom do Mercado RPG. Mercado RPG, isso aí, Covil 5, para ganhar os 5% de desconto em qualquer compra, e acumulativo ainda com os outros descontos que tem na loja. Show de bola. Se sair em abril, esse áudio vocês vão ouvir. Se não, vocês não vão ouvir nada disso que ele tá falando. É isso. O Duval vai cortar, mas acho que vai entrar. É isso. Temos um episódio, galerinha. Obrigado. Obrigado a todos vocês por terem participado aqui. O Murilo no chat, o Rodolfo ouvindo. Renan, Rodrigo, Gustavo, valeu demais. Beto, bem-vindo de volta. Tamo junto. Bom filho a casa torna, já disse, cara. Tamo junto. Obrigado a todo mundo aí, galera. Quem participou, quem não participou. Quem tá ouvindo sempre, né? Nosso principal motivador são o dinheiro. Quer dizer, vocês. São vocês. Mas são eles que vão trazer os dinheiros que a gente precisa pagar conta. Não sei. Eu já falei, pessoal, se vocês quiserem que a gente faça a gravação em live, eu quero ver a gravação em live, mesa aberta, bonita e tal. A gente não tem escritório mesmo. Eu tô gravando na sala de casa aqui, mas dependendo aí do futuro, quem sabe a gente consegue alugar um escritório aí, ó. Fazer boas histórias, boas rolagens, e acompanha a live de Criatura das Trevas, que tá no YouTube, e vai vir muito mais coisa. E é nóis. Valeu! É isso aí. Abraço!